Irmãos, para mim é sempre uma grande honra, uma grande bênção estar aqui. Mais uma vez quero agradecer pastor Eli, Sueli, pastor Daniel, Miriam, por todo o carinho que sempre me recebem, né? Nossa querida diretora Cidinha, junto com o Lucas, que também sempre me recebem muito bem. E todos aqui de Bauru. Vou te falar um negócio, rapaz. Eu sempre que eu venho para cá, eu deixo um pedacinho no meu coração aqui, hein? Tá ficando uns pedaços do coração para trás. Mas realmente eu sempre fico muito alegre de estar aqui, sempre recebo muito da unção que paira sobre essa casa, sobre a vida do pastor Eli, pastor Daniel. Um café com esses homens, meu irmão, a gente sai reflexivo, não é verdade? E nós estamos aí no ritmo, né, da formatura do Rema, estamos encerrando hoje a Black Week. Meu Deus do céu, 30% de desconto, diretor, é isso mesmo? 30% de desconto dividido de 3 vezes? Ah, meu Deus do céu. E tendo em vista esse encerramento da Black Week, eu quero conversar com vocês um pouquinho essa noite a respeito de uma das matérias do Rema, muito importante, que é a matéria Fundamento da Fé. E o tema da minha mensagem hoje é a imagem da fé. Diga comigo, a imagem da fé. Irmãos, você só vai conseguir acessar pela fé aquilo que primeiramente você conseguir ver por dentro. Gerar primeiro uma imagem por dentro. Lá em Abacuque 2:4, abre sua Bíblia lá comigo, vamos começar por aqui, Abacuque 2:4. Quem está com expectativa no seu coração? Amém. Abacuque 2:4, diz assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Diga comigo, o justo viverá pela sua fé. Feche os teus olhos, eu quero fazer uma oração, e eu quero te incentivar a orar, pedindo a Deus que verdadeiramente Ele traga revelação de tudo aquilo que vai ser ensinado essa noite, de cada uma dessas sementes que serão plantadas, que ela verdadeiramente possa cair como revelação no seu coração. Você faz a sua oração, eu vou fazer a minha, Pai. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui com meus irmãos. Pai, diante de todos eu declaro que de mim mesmo eu não sou capaz, mas eu me submeto completamente à unção do Teu Espírito, para que eu possa transmitir de maneira clara, de maneira simples, que até mesmo uma criança possa entender as verdades profundas da Tua Escritura, e que nós possamos sair daqui, Senhor, com a nossa fé robustecida em nome de Jesus, amém, amém, irmãos? Veja bem, o texto vai dizer que o justo ele vai viver pela sua fé. Quantos aqui são justos? Amém. Então está falando com você, amém, irmão? Ele vai dizer, vai repetir isso lá em Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38, a Bíblia insiste em dizer que o justo viverá pela sua fé. Isso nos mostra, irmãos, que a fé, ela não é um botãozinho de emergência que eu vou lá e corro e aperto só na hora da dificuldade. Como o pastor Daniel falou muito bem, temos aqui pessoas que estão vivendo no auge, que estão vivendo momentos maravilhosos da sua vida, enquanto outros estão enfrentando talvez uma enfermidade, enfrentando um desafio financeiro, e aí talvez a gente ache que a fé, nós só vamos ligar ela, acionar ela, ou apertar aquele botão de emergência na hora que nós estamos nos desafios. Em contrapartida, na hora que estamos vivendo bem, não, vamos viver agora, não preciso acionar a minha fé. Mas sabe, irmãos, a fé não é esse botão de emergência, a fé é o estilo de vida do justo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, irmãos, a fé é o idioma que Deus entende. Tem gente que está tentando conversar com Deus com murmuração. Deixa eu te falar, Deus não entende murmuração. Durante muito tempo, na hora que eu estava vivendo desafios, eu chegava para Deus e falava assim: oh Deus, o Senhor não está vendo a minha situação, Pai, está tão desafiador. Eu chorava aos pés do Senhor. Eu fico imaginando Deus lá de cima, falando assim: filho, não estou entendendo. Sabe, irmãos, Deus se compadece conosco, amém, irmãos? Mas deixa eu te falar, o que move Deus, o que faz com que Deus entenda o nosso vocabulário é a fé. Ei, Deus não se move por murmuração, Deus não se move por vitimismo. Tem gente que chega para Deus como vitimismo: Deus, você não está vendo? Olha o que estão fazendo comigo. Deixa eu te falar, Deus entende o idioma da fé. Abre comigo Hebreus 11,
versículo 1. Esse é o texto base da matéria Fundamentos da Fé. A gente precisa extrair o máximo das Escrituras, irmãos, para que nós possamos viver à altura delas, amém? Se você não sabe definir algo, dificilmente você vai viver à altura daquilo. Então, o que eu quero hoje é definir para vocês a importância de gerar uma imagem no seu coração, amém? Hebreus 11, 1. Quem chegou lá, diga assim: as minhas contas estão pagas. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não... Opa, peraí. Como assim, Marcelo? Você vai falar sobre imagem da fé e logo no primeiro texto, no texto base, está falando que a fé é uma firme convicção, é uma certeza de algo que você não está vendo? Veja, ele está dizendo que a fé é uma certeza de algo que você não vê com os olhos naturais. Diga comigo, com os olhos naturais. O dicionário W.E. Vine, ele vai traduzir a palavra fé da seguinte forma. Essa palavra no original é a palavra pistes, que significa o seguinte: primariamente, persuasão, firme convicção fundamentada no ouvir. Eu quero ler para vocês algumas versões diferentes, rapidinho aqui. Quem gosta de Bíblia? Irmãos, hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, amém? Eu quero ler outras versões, só para que esse texto fique um pouco mais claro para você. Hebreus 11:1 na versão Mofate, diz assim: ora, a fé significa que temos confiança das coisas que esperamos. Diga esperamos. Está falando sobre esperança. E convicção naquilo que nós não vemos. A Bíblia Difusora traz o seguinte: ora, a fé é garantia. Diga comigo, garantia. Garantia das coisas que se esperam e certeza daquelas que não se veem. A Bíblia Edição Pastoral diz o seguinte: a fé é o modo de já possuir aquilo que se espera, e o meio de conhecer as realidades que não se veem. A Bíblia Amplificada diz assim: ora, a fé é a certeza, confirmação ou título de propriedade. Diga amigo, título de propriedade. Das coisas que esperamos, sendo a prova das coisas que nós não vemos e a convicção da realidade. Fé percebe como fato real o que não é revelado aos sentidos. Vai guardando isso no seu coração. Almeida Corrigida, revisada e fiel, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Com base em todos esses textos que nós lemos, primeiro, eu preciso entender que a esperança é algo inicial para que a minha fé opere. Mas a esperança não é fé. Por quê? Porque a esperança está esperando algo. Quem está comigo? Mas a esperança, ela é importante porque ela vai impulsionar, ela é uma expectativa. Pastor Daniel falou sobre isso. Quantos aqui estão com expectativa? A expectativa é o quê? Aquele primeiro passo da fé. Eu estou esperando, eu estou com expectativa, eu estou agora desejando algo. Então a esperança é importante, porém, eu não posso ficar na esperança. Eu não posso ficar a vida esperando. Não, ela é uma expectativa inicial. Agora, a fé, ela, diferente da esperança, ela toma uma posse antecipada. Diga comigo, posse antecipada. Como assim, Marcelo, uma posse antecipada? Irmãos, a gente está vivendo tempos modernos que o pessoal está fazendo umas compras aí sem precisar sair de casa, não é verdade? Irmão, está difícil, não é verdade? As mulheres vai no shopping agora sem sair de casa. Ele abre só o celular, meu filho, já está no shopping. Meu Deus do céu. Deus tem misericórdia. E aí você vai lá nas compras online. Quando você faz uma compra online, você faz o pagamento e eles te mandam imediatamente no e-mail o quê? Uma nota fiscal. É assim ou não é? Eu fiz uma compra de um celular para minha esposa esses dias, e aí, meu irmão, assim que eu comprei, chegou a nota. Deixa eu te falar. Ela já começou a pesquisar sobre o telefone. Por quê? Porque ela já tinha certeza, uma convicção de que o celular ia chegar, por quê? Por causa da nota fiscal. A nota fiscal faz com que você tome uma posse antecipada. Você não está nem vendo, mas você... Epa, aqui, eu tenho a nota, ó. Já tem aqui o meu iPhone, olha aqui a nota, ó. Quem está comigo? A fé é a nota fiscal daquilo que você está esperando. A fé é a nota fiscal daquilo que você está crendo.
Ei, talvez você não está vendo com os olhos naturais, talvez você não está pegando, mas a fé, ela é essa nota fiscal de que já é, não será. Aí nesses textos nós vimos também que a fé, ela não é algo que eu estou tentando fazer. A fé é algo que eu faço. Vamos fazer o seguinte, irmão, me ajuda aqui, o senhor pode me ajudar um minutinho? Tenta pegar essa garrafinha aqui, por favor. Não, mas aí o senhor pegou. Falei para o senhor tentar. Tenta pegar a garrafinha. Vai, tenta. E o senhor pegou de novo, rapaz, ó. Tenta pegar. Só para tentar, não é para pegar. Quem conseguiu pegar? Tem muita gente que está tentando acessar as coisas pela fé, mas a fé não tenta. A fé, ela pega. Vamos dar uma salva de palmas aqui ao nosso colaborador. Irmãos, é tempo de você parar de tentar. Não, eu estou tentando, tire isso do seu vocabulário, eu estou crendo, já tomei posse, é meu e ponto final. Vai lá e pega. Diga, a fé não é tentativa. A fé é um título de propriedade. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você vai comprar o seu apartamento lá de 2 milhões de reais. Irmão, um semeador saiu a semear. Pega quem quer, amém? Aí você vai lá comprar seu apartamento de 2 milhões de reais, ele está alugado por 10 mil. Mas você vai comprar. Está alugado, vou lá, visitei o apartamento, vou comprar o apartamento. Você assina lá uma promessa de compra e venda, vai lá lavrar uma escritura pública e depois você registra aquela escritura pública, não é assim? Falei direitinho, hein, corretor? Amém. Ufa. Você tem agora um título de propriedade falando que o imóvel é seu, amém? Mas quem tem a posse? O inquilino que está lá. Quem está comigo? Ele está em posse do imóvel, mas o imóvel já é seu, porque você tem um título de propriedade. E aí o que você faz? Você agora envia uma carta para o inquilino. Olha, inquilino, sou o novo proprietário, te dou aqui 60 dias para que você possa agora me devolver o imóvel. Então você vai lá e toma posse do seu imóvel. Ei, a fé é um título de propriedade. Já está lavrado, já está assinado. Quando você crê, quer dizer que já registrou e agora é seu. Você só precisa tomar posse. Oh, aleluia. A fé lida com o que não se vê. Nós vemos claramente que o texto está falando que você vai ter uma certeza, é um título de propriedade, é algo que você toma uma posse antecipada, mas daquilo que você não está vendo ainda com seus olhos naturais. Irmão Hegel, ele diz no seu livro Novos Limiares da Fé, a fé é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las à dimensão da realidade. Vou repetir. A fé é agarrar as irrealidades da esperança e trazê-las à dimensão da realidade. E aí eu vou ler o nosso texto base novamente para você. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Aqui ele está falando a respeito de uma visão natural. Irmãos, o homem foi criado não para andar pelos seus sentimentos. O homem foi criado para andar segundo os impulsos do Espírito, amém? Infelizmente o homem caiu e ele passou a andar segundo aquilo que ele vê, segundo aquilo que ele sente, segundo aquilo que ele cheira, segundo aquilo que ele pega. É como um carro, você vai dirigir um carro, você precisa se mover dentro do carro por aquilo que você vê do lado de fora, não é verdade? Você vê uma placa, você, opa, placa de pare, você vai lá e freia, para. Contramão, então eu vou virar o carro. Placa de 60 km por hora. O que a gente faz, crente? Passou de 60, os anjos ficam para trás, irmão. Você dirige o seu carro mediante aquilo que você está vendo lá de fora, é assim ou não é? E quando vai pilotar um avião? Quando vai pilotar um avião, meu irmão, a janelinha do avião é um negocinho pequenininho. Ele não se move por aquilo que está do lado de fora. Ele se move pelos instrumentos internos da aeronave. Ei, o crente não foi gerado ou criado por Deus para se mover segundo aquilo que está do lado de fora, mas segundo aquilo que está do lado de dentro. Então a fé, ela não anda segundo uma imagem que vê por fora, com os olhos naturais, mas a fé gera uma imagem por dentro daquilo que está crendo. É por isso que tem muita gente que não está conseguindo alcançar aquilo que está crendo, porque não está conseguindo primeiro ver por dentro.
Você só vai alcançar do lado de fora, primeiro, se você alcançar do lado de dentro, gerar uma imagem clara, nítida daquilo que você está crendo. Irmão, eu quero te incentivar essa noite a gerar uma imagem clara daquilo que você está crendo do lado de dentro. E invariavelmente, uma vez que essa imagem foi gerada, ela vai se manifestar do lado de fora. A palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios 23, 7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. E eu te pergunto, como você está se vendo por dentro? Tem muita gente crendo para a cura, mas se vê doente. Como pode? Como é que vai se manifestar a cura? Ele está crendo em prosperidade, mas está se vendo pobre. Irmãos, eu preciso ajustar a imagem por dentro e tomar essa posse antecipada. Romanos 12, 2, não se conformeis com esse século, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você renova a sua mente, você está mandando imagens para dentro do seu espírito. Você está vendo o contrário do lado de fora, mas você vem para a Bíblia e fala assim: eita Jesus, eu vou ficar com o que a palavra diz, eu vou renovar a minha mente. Qual é o segredo do sucesso? Josué 1,8. Não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele, fica pensando nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de cumprir fielmente tudo conforme nele está escrito, e então você fará os seus caminhos prosperarem, e será bem sucedido em tudo. O que eu preciso fazer, Marcelo? Eu preciso gerar imagens dentro de mim, daquilo que eu estou crendo, daquilo que a palavra fala, e então vai ter que se manifestar do lado de fora. Abre comigo Gálatas 3, 6, Gálatas 3, versículo 6. Aleluia. Gálatas 3,6 diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os da fé, quantos aqui são da fé? Os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Veja, Abraão, ele é uma referência da fé também, amém, irmãos? E aqui eu quero só abrir um pequeno parênteses. Irmãos, Jesus, ele é o autor e consumador da fé, amém? O que significa? Ele é o nosso maior exemplo. Então, quando você for ler a Bíblia, se veja em Jesus. Tem gente que está se vendo só na mulher do fluxo de sangue. Ah, que se eu tocar nele, eu serei curada. Irmãos, a gente consegue tirar muitos princípios da mulher do fluxo de sangue, amém? Mas deixa eu te falar, nós precisamos nos enxergar como Jesus, e de nós fluindo virtude, curando pessoas. Quem está pegando? Mas eu posso tirar princípios, por exemplo, da vida de Abraão, e hoje eu quero te mostrar algo na vida de Abraão, que talvez você ainda não tenha percebido. Abre comigo rapidinho Hebreus 11, versículo 8, Hebreus 11, versículo 8, como vimos em Gálatas, Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, amém? Hebreus 11, versículo 8. Quem está dormindo, dá um glória. Agora é bom que acordou, né? Glória a Deus. Aleluia. Agora. Deus continua sendo bom. Hebreus 11, 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas com Isaque, Jacó, seus herdeiros, e eles da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante a avançada idade de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, aliás, já adormecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar.
Veja, aqui nós estamos lendo, irmãos, a galeria da fé. Hebreus 11 tem a galeria da fé, onde nós temos ali grandes homens de Deus, amém? E Abraão está citado nessa galeria, mas eu acho interessante que quando a gente lê essa galeria, parece que foi muito fácil para Abraão, não é verdade? Nossa, olha que legal, Abraão creu, Abraão viveu todas as experiências, isso foi muito rápido na vida dele. E eu quero fazer um pequeno passeio com você nas Escrituras, bem rapidinho. Nós vamos ler alguns textos, amém, irmãos? Amém? Nós somos crentes, nós lemos a Bíblia, amém, irmãos? Abre comigo rapidinho lá em Gênesis 12, versículo 1, e nós vamos fazer uma pequena jornada com a vida de Abraão, para extrair então alguns princípios que o colocaram na galeria da fé. Gênesis 12, versículo 1. Aleluia. Diz assim: ora, disse Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Diga comigo, filhos. Irmão, não tem como ele ter uma grande nação se ele não tivesse filhos, amém? Ia ser a partir dele. E ele vai dizendo, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenava o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Olha que interessante, primeiro Deus chega para Abraão, não foi Abraão que chegou para Deus e falou assim, eu vou para um lugar qualquer e o Senhor vai ter que me abençoar. Não, Abraão obedeceu a Deus, amém? Primeiro princípio da fé, obediência ao Senhor. A fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Então, Deus falou, sai da tua terra, sai da tua parentela. Irmãos, parece fácil, mas e se Deus falasse com você agora? Chega em casa, arruma as malas, põe no carro, enche o tanque e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Veja, Abraão creu em Deus e ele fez isso. Agora, Deus fez várias promessas nessa passagem de Abraão. Ele falou assim, olha, de ti eu farei uma grande nação, você vai ter filhos. Ele tinha 75 anos. Eu declaro filhos chegando, amém? Mas eu sou velho. Abraão tinha 75 anos, rapaz, Deus estava prometendo a nação para ele. Eu estou com 75 anos, não estou nem sonhando mais. Ei, começa a expandir a sua cabeça. Tem muita coisa ainda para fazer para o reino, amém? De ti farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o seu nome. Veja, ele falou assim, eu vou te abençoar. O que é isso? Aonde você pôr a sua mão vai prosperar. Engrandecerei o teu nome, ser tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção não vai ficar só em você, começa em você e vai alcançar outras pessoas. É isso que ele está dizendo. Chega no capítulo 13, versículo 1, vá comigo para lá. Saiu, pois, Abraão do Egito para a terra do Neguebe, ele e sua mulher, tudo que tinha e Ló com ele. Era Abraão muito rico, diga comigo, rico. Algumas versões aí vai estar assim, riquíssimo, aleluia. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata, ouro, fez suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda em Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. Deixa eu só abrir um parênteses. Ló entrou aqui de gaiato no navio. O que eu quero te mostrar com isso? Cuidado com as pessoas que você tem se associado. Se você se associar com pessoas certas, você vai prosperar junto, porque a bênção não fica só na gente, ela vai se expandindo, amém? Mas também não se associe com as pessoas erradas. Porque do mesmo jeito que a bênção ela pega por associação, miséria, doença, povo falando incredulidade também pega. Então cuidado. Aleluia. A terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar na companhia um do outro. Houve contenda entre os pastores de gados de Abraão, pastores de gados de Ló. Nesse tempo os cananeus, os ferrizeus que habitavam nessa terra, disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti. Deixa eu atalhar aqui a conversa para a gente ganhar um tempinho. O que aconteceu? Os bichos estavam tão ricos, mas tão ricos que a terra não conseguia suportar. E aí começou a ter umas contendas lá. Aí Abraão chegou para Ló e falou assim, Ló, o que está acontecendo? Rapaz, nós ficamos ricos demais. A bênção do Senhor foi tão grande que nós enriquecemos. Não tem como a gente caminhar junto, a terra não está suportando. Vamos fazer o seguinte, você vai para um lado, eu vou para o outro. Escolhe, pois, um lugar. E aí eles pararam, olharam. E aí de um lado, irmãos, tinha as campinas do Jordão.
tudo regada, verdinho. Para quem lidava com gado, é uma maravilha. Do outro lado, deserto. E aí Abraão confiava em Deus, amém, irmãos? Ele virou para Ló e falou assim: Ló, escolhe um lugar, para o lado que você for, eu vou para o outro. Ló, em vez de abençoar Abraão, o que ele fez? Oi, grande demais, vou para as Campinas do Jordão. E ele foi para as Campinas do Jordão, e Abraão foi para o deserto. O que isso nos mostra? Abraão gerou um nível de fé tão grande, que ele falou assim: não importa o lugar, importa quem está comigo. Ele gerou uma fé para a prosperidade, que ele não estava mais apegado a uma geografia. Afinal de contas, ele saiu da casa dos seus pais para um lugar que ele nem sabia para onde ia. Até então Deus ainda não havia falado com ele: permaneça nesse lugar. Ele está andando, Deus ainda vai mostrar. E enquanto ele está andando, ele está enriquecendo. Existe provisão debaixo de obediência. Não queira estar num lugar que você não foi chamado para estar, mesmo que a proposta pareça ser boa demais. Acabei de pegar essa ali, fresquinha do pastor. E é interessante que depois que eles se separaram, Abraão já tinha um nível de fé grandioso, amém, irmãos? Você concorda comigo? Saiu do seu lugar, está sendo abençoado, está tendo fé para prosperar. Você concorda comigo? Amém? Agora veja o que Deus vai falar com ele em Gênesis 13, 14, logo depois dessa separação. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei. Opa, aqui agora Deus já está estabelecendo um lugar para ele, amém? Toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência. O que Deus está reforçando? Eu vou te dar filhos. Até então os filhos não tinham se manifestado, mas Deus está reforçando, Deus está tentando gerar uma imagem no coração de Abraão. Abraão, não se esqueça, vai ter uma descendência aí. E aí ele continua dizendo: farei a tua descendência, seus filhos, como pó da terra. O que Deus está fazendo? Abraão, olha para dentro, gera uma imagem aí, os seus filhos vão ser como pó da terra, ou seja, vai ser inúmeros. Ele vem reforçando então a promessa que ele fez desde quando Abraão saiu da sua casa. E aqui é Abrão, né? E ele continua dizendo: de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão juntos a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Veja, Deus vem então reforçando tudo aquilo que estava no coração dele, as suas promessas, e Abraão vem gerando fé em tudo aquilo que Deus fala. Porém, até aqui, Abraão já tinha desenvolvido fé para sair, fé para prosperar, mas ele ainda não tinha filhos. Então Deus começa a fazer agora algo maravilhoso. Ele mostra o lugar e ele fala: põe o pé, percorre, porque já é seu. Agora, comece a visualizar, porque nós vamos encher essa terra com seus filhos. Eles serão como pó da terra. Vou pular aqui algumas partes só para a gente ganhar tempo aí. Nesse meio tempo, o que aconteceu? O sobrinho dele arrumou uma encrenca. Houve uma guerra onde ele estava. 4 reis vieram, lutaram contra 5, derrotaram, levaram o seu sobrinho embora. O seu sobrinho, o povo, dinheiro, bens, tanto de Ló quanto de Sodoma. Abraão ficou sabendo. Abraão está andando com Deus, grandão na fé. Eu vou lá buscar ele. Espera aí, Abraão, são 4 reinos, rapaz. Eles acabaram de vencer 5, como é que você vai lá? Não, eu vou. Foi lá com o povo dele. Foi lá, meu irmão, venceu a batalha, pegou o sobrinho, pegou o povo, pegou os bens, tanto do sobrinho quanto de Sodoma, e agora ele está vindo ao encontro do rei de Sodoma. Nesse inteirinho ele encontra com quem? Encontra com Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. E aí é interessante que nesse encontro com, depois você lê lá, nesse encontro com Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, ele reconhece que não foi a força do braço dele, ele já tinha gerado fé para proteção. Não foi o Senhor que entregou. E sabe de uma coisa? Eu vou demonstrar que a minha confiança está no Senhor. O que eu vou fazer? Eu vou de tudo dar o dízimo ao Senhor. Então tudo que ele conquistou, ele deu o dízimo ao Senhor. E agora ele continua então a caminho para encontrar o rei de Sodoma.
E aí quando ele chega no rei, o que o rei fala? Abraão, faz o seguinte, me devolve só o povo, e fique com os bens para você. Abraão vira para ele e fala assim, rapaz, o quê? Você está ficando doido? Não vou ficar com nenhuma correia de sandália, para que você não diga que você enriqueceu Abraão, porque afinal de contas ele tem um Deus, afinal de contas a fé dele agora não está baseada em algo específico. Nós já vimos que não estava baseada em geografia, agora não está baseada em algo que ele conquistou. Não vai ficar com nenhuma correia de sandália, fica com tudo. O homem de fé, você concorda comigo? Era direito dele, irmão. Não, fica com o povo, fica com tudo, só não vai ter como eu te devolver o que o povo já comeu, porque afinal de contas ali o povo tem o seu quinhão, mas Abraão não fica com nada. E aí chega no capítulo 15, depois desses acontecimentos, veja o que vai acontecer. Gênesis 15, versículo 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, não temas, Abraão, eu sou o seu escudo, o seu galardão será sobremodo grande. Agora veja o versículo 2. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. O homem tinha fé para prosperar, tinha fé para sair, fé para enfrentar os inimigos, mas agora, ao Deus que prometeu tudo, ele está dizendo, o que eu haverei de te pedir? Até agora, cadê meu filho? Meu herdeiro, um aí que nasceu aí, ó. Continua dizendo, disse mais Abraão, a mim não concedesse descendência, e o servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro. Deus vem agora reforçando a promessa. Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas, se é que pode contar. E ele disse, será assim a sua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Você não está crendo não, Abraão? Faz o seguinte, sai da tenda, sai desse ambiente, olha para cima. O que ele está fazendo? Ele está gerando uma imagem dentro de Abraão, porque até agora Abraão não conseguia se ver pai. Ele gerou fé para um monte de coisa, mas nessa área específica, cadê meu filho? O Senhor não me prometeu meu filho? Meu herdeiro vai ser fulano de tal? Cadê meu filho? E aí Deus vem e fala assim, rapaz, deixa eu falar de novo, vai ser seu, não vai ser qualquer um não, é seu, olha para o céu, está vendo as estrelinhas lá? Assim vai ser a sua descendência, começa a ver por dentro. Sabe, tem muita gente que avançou em fé em várias áreas da vida, mas parece que tem uma área que está travada, aí fica lá murmurando. Ei, Deus está falando hoje para vocês, sai da sua tenda, olha para o céu, olha para as estrelas, ei, gera uma imagem no seu coração, o mesmo Deus que fez com Abraão vai fazer com você, é tempo de você ter uma fé operosa. Aí o que o raio de Abraão faz junto com a sua mulher? Vai tentar resolver na força do braço. Aí Sara vira, já que é assim, faz o seguinte, deita ali com minha serva. Aí deita com a serva, nasce lá Ismael, está dando problema até hoje. Arruma na força. Irmão, se você está crendo, deixa eu te falar, não faz na força do braço. Por quê? Porque às vezes vai precisar perseverança, e aí a gente não tem perseverança, o que a gente quer fazer? Não, deixa eu dar um jeitinho, deixa eu dar uma ajudinha para o Senhor, e acaba gerando um problemão. Aí Deus vem novamente, Gênesis 17, versículo 1, você está conseguindo caminhar comigo? Gênesis 17, 1 diz assim, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, ele começou com 75, agora já está com 99, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhes falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Deus insistindo em falar a respeito da promessa. Abraão
já não será o teu nome, mas sim Abraão, porque pai de numerosas nações eu te constituí. Veja, Deus agora, ele precisa usar uma estratégia com Abraão. Ele diz: Abraão, você está tentando fazer a coisa na força do braço, você não está entendendo. Rapaz, você vai ser pai de numerosas nações, eu vou mudar o seu nome. Até agora você não conseguiu gerar uma imagem? Então agora eu vou gerar. Sabe como? Em vez de chamar Abraão, você vai chamar Abraão, que significa pai de nações. Então aonde Abraão ia, ele tinha que falar: como é que você chama? Pai de nações. Aí o cabra está crendo para a prosperidade, aí você fala assim: como é que você está? Na luta. Está crendo para a saúde divina? Não, mas a minha renite. Aí o que Deus falou assim: para de falar bobagem, faz o seguinte, eu vou mudar seu nome. Você agora vai chamar Pai de Nações. Aonde ele ia, tinha que falar. Era um outdoor. Então, a fé vem pelo... Toda vez que ele falava o nome dele, alguém chamava ele, ele ouvia: Pai de Nações, Pai de Nações, Pai de Nações, Pai de Nações. E ele começou a ver por dentro: oh meu Deus do céu, Pai de Nações. Gênesis 17, versículo 15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, sua mulher, já não lhe chamará Sarai, mas Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Agora Deus é mais específico. Para você não tentar fazer na força do braço de novo, deixa eu deixar o negócio mais claro. O filho vai ser seu e vai ser de Sara também. Então vamos mudar o nome dela. Então prostrou-se Abraão, o rosto em terra, e riu-se. Ele riu do Senhor. Diz consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara aos seus 90 anos? Aí tem mulher hoje com 40 anos que não quer ter filho. Disse Abraão a Deus: tomara vive Ismael, diante de ti. Deus lhes respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Se você continuar lendo, meu irmão, vai acontecer outro episódio. E aí Sara também vai rir da promessa. E aí Deus continua dizendo e insistindo: você será pai de nações, sua mulher será mãe de nações. Irmãos, enquanto eles não conseguiram gerar uma imagem dentro deles, sendo pais, e é claro no texto que você vê que eles desenvolveram tanta fé para outras coisas, mas essa área parecia que era uma área mais difícil, e Deus vinha trabalhando, fazendo com que eles renovassem a sua mente, com que eles falassem da maneira certa, que eles não fizessem na força do braço. Já ele com 100 anos, ela com 90, quando cai como revelação, como uma imagem dentro deles, eles conseguem enxergar, então nasce o seu filho. Isaque nasceu 25 anos depois da promessa. Abre comigo Romanos 4, versículo 19. Romanos 4, versículo 19. Aleluia. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, diga comigo, 100 anos. 100 anos. Veja bem, Deus começou a trabalhar com eles desde os 75, tentando gerar uma imagem, até o ponto de, na hora que a imagem gerou, eles pararam de levar em conta o corpo adormecido. Quem está comigo? E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo adormecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe também foi imputado para
justiça. Irmãos, até um certo ponto, ele ainda levava em conta o seu corpo adormecido. Chegou ao ponto dele rir, de Sara rir da promessa, de tentar fazer da força do braço, e Deus vinha: olha, a sua descendência será como o pó da terra, olha, a sua descendência será como as estrelas do céu, gera pelo amor de mim mesmo imagem dentro de você, se veja sendo pai, vou mudar o seu nome, comece a falar corretamente, até que de repente, pum, uma imagem foi gerada, e aí ele parou de levar em conta o corpo já adormecido. Embora ele tinha um corpo já adormecido de 100 anos, ele agora começou a ver não segundo um olhar natural. Ele deixou de levar em conta aquilo que ele via pelo externo, pelo que é natural, pelos sentimentos, pelos sentidos. E aí ele passou a andar agora por uma imagem interna. Não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Quando uma imagem convicta é gerada dentro de nós, a gente para de olhar para fora e começa a render graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque já é uma realidade. O que você está crendo? Qual tem sido o obstáculo para você conseguir gerar essa imagem dentro de você? Tem gente que às vezes está tentando exercer fé para a área financeira e entrando, saindo, está na mesma labuta, na mesma dificuldade, na mesma pindaíba. Por quê? Porque ainda não conseguiu ver por dentro. A palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios 8:9, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, assim como Abraão precisou gerar uma imagem para ser pai e ver a plenitude da promessa se cumprindo na sua vida, veja, em várias áreas da vida dele, ele já tinha exercido fé, mas ainda faltava uma área. Talvez a área que está faltando para você é a área financeira. A palavra está dizendo: Jesus se fez pobre para que você fosse rico. Então eu quero te estimular a gerar uma imagem hoje de se ver assim como a Bíblia fala que você é, e não segundo aquilo que a sua conta bancária está dizendo. Porque talvez na hora que você puxa a conta bancária, não tem nada bonito, está faltando. Mas quando eu gero uma imagem, segundo aquilo que a palavra fala, isso gera em mim uma convicção, uma certeza daquilo que eu não estou vendo por fora, mas eu tomo posse antecipada. Por quê? Porque eu já tenho agora um título de propriedade, a fé. A fé é a mão que agarra as irrealidades da esperança e fazem com que ela se manifeste no hoje. Você não vai conseguir ver do lado de fora aquilo que você primeiro não consegue ver do lado de dentro. É tempo de você gerar uma imagem clara dentro de você a respeito daquilo que a palavra diz a seu respeito. Afinal de contas, você é o que a palavra diz que você é. Você pode o que a palavra diz que você pode. E você tem o que a palavra diz que você tem. Você crê na palavra? Amém. João escrevendo a Gaio, ele vai dizer: acima de tudo, faço votos por sua prosperidade, saúde, assim como é próspera a sua alma. O que limita a prosperidade? A mente. A sua mente vai potencializar ou limitar a prosperidade que já está disponível para você. E aí, o que você quer viver? Veja por dentro primeiro. Tem muita gente crendo para cura, mas não consegue se ver curado. Irmão Reagan, quando caiu como revelação, Marcos 11:23 para ele estava doente em uma cama, os médicos falando que ele não ia andar, que ele estava para morrer. E aí caiu como revelação no coração dele: se eu disser ao monte, ergue-te e lança no mar, ele vai ter que sair. E aí ele falou assim: rapaz, eu não sou doente, eu sou curado. E Deus falou assim: curado não fica na cama, meio-dia. O que você está fazendo na cama? Ó. Você está crendo para a cura? Se veja curado. Ei, a palavra de Deus vai dizer lá em 1 Pedro 2:24, carregando ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, porque por suas chagas fomos sarados. Ei, a mesma cruz que te salvou, que te perdoou, é a cruz que trouxe cura. Quantos aqui creem na sua salvação? Amém. A mesma cruz que trouxe salvação está dizendo que também trouxe cura. Amém. O que eu preciso fazer? Se veja saudável. Gere uma imagem dentro de você.
certamente, verdadeiramente, Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz estava sobre Ele. Pelas pisaduras dEle é que nós somos sarados. Se veja sarado, se veja curado. Gere uma imagem dentro de você tão nítida de saúde divina, que a doença não vai ter lugar mais na sua vida. Sabe, irmãos, eu tenho 2 filhos. Tenho um Gabriel de 12 anos e tenho um Lucas de 2 anos. Vai fazer 3. A fábrica está aberta, estou querendo para pelo menos mais 2. Revelação está chegando progressiva para minha esposa. Mas quando o Leite ficou grávida do Lucas, com 3 meses, chegou um relatório para nós. O médico olhou o ultrassom e falou assim: olha, essa criança ela tem síndrome de Down. Essa criança não tem o osso nasal, ele vai ter o rosto reto, não desenvolveu o osso nasal. Os olhos dele não estão nivelados com as orelhas, os olhos vão ficar para baixo, as orelhas vão ficar para cima, ele vai ter uma carinha bem diferente. O dedo dele, esse dedo não está desenvolvendo, que é bem típico dessa doença. Os rins estão inflamados, as perninhas dele não estão desenvolvendo, então essa criança ela não vai andar. Um relatório simples. Fomos encaminhados então para um lugar chamado Medicina Fetal, onde fomos encaminhados para um especialista de Belo Horizonte, segundo eles o melhor especialista de Belo Horizonte, geneticista. Esse cara veio e cravou um diagnóstico, e aí começou a acompanhar a gente de 15 em 15 dias, nós nos reunimos com ele, e o caso do Lucas virou um caso de estudo. Então nós íamos para o hospital, chegávamos lá, tinham vários residentes, eu mal cabia na sala lá dos ultrassons, porque ele vinha e começava a mostrar: olha aqui, essa criança tem síndrome de Down por causa disso, disso, disso e disso. E nós começamos a crer, nós não aceitamos esse diagnóstico. Nós falamos: o Lucas é curado, o Lucas é saudável. Deus colocou no nosso coração de não compartilhar com ninguém. Falamos apenas para o nosso pastor, falou assim: pastor, recebemos esse diagnóstico, nosso filho é curado, não vamos falar para ninguém. Por quê? Porque a gente não quer barulho na nossa cabeça. Certa vez Jesus foi curar uma criança, falou assim: olha, tira todo mundo da sala, vai ficar só o pai e Jesus. E nós começávamos a declarar. Eu lembro que eu declarava na barriga da Leide, falava assim: Lucas, você é perfeito, você vai ser tão lindo que você vai puxar a sua mãe. Lucas, eu já te vejo correndo. Lucas, você é perfeito. Lucas, você é saudável. Lucas, você é sarado. Então passávamos ali 15 dias declarando. Íamos para o médico, chegávamos lá, nada tinha mudado. Era um balde de água fria. Por fim o médico virou para mim e falou assim: Marcelo, nós vamos fazer um exame nessa criança, nós vamos introduzir uma agulha, nós vamos tirar um líquido, e desse líquido nós vamos definir o grau dessa doença, que essa doença tem vários graus. Pode ser que tenha um grau que ele vai ter demência, tem um grau que ele não vai falar, tem um grau que ele vai ter necessidades especiais, que ele não vai controlar nem as necessidades. E eu parei e pensei, falei assim: rapaz, isso vai mudar alguma coisa na realidade da criança? Eu falei assim: não, mas vai te preparar. Inclusive nós vamos te encaminhar aqui para um psicólogo, e aí ele vai te ajudar a preparar toda a estrutura para receber essa criança. Eu falei assim: eu não vou fazer esse exame, eu vou ficar com o que a palavra diz. A palavra diz que Jesus, ele já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. O meu filho é curado, doutor. Eu não vou fazer isso daí, não. Isso daí vai dar mais barulho na minha cabeça, vai dar mais ferramenta para o diabo. Eu vou ficar só com o que a palavra fala. E aí o médico ficou bravo. Não, vocês são tapados, esses crentes, esse povo tapado. Rapaz, isso é medicina, isso aqui é para preparar vocês. Eu disse: não faço. E aí ficou de nariz entorto o resto dos dias, né? E aí entra dia, sai dia, irmãos, nada mudava. O tempo passava, nada mudava. O relatório: você vai ter uma criança com síndrome de Down, essa criança não vai andar, e a gente agora não sabe até qual vai ser o nível que você vai ter que enfrentar. E eu lembro, numa quinta-feira, nós estivemos lá, e cada ida dessa, irmãos, a gente precisava gerar fé para chegar lá e receber uma notícia positiva, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que você tomava um banho de água fria, você voltar glorificando a Deus. Uma vez apenas, a Leide chegou para mim e falou assim: Marcelo, nós não vamos nem pensar na possibilidade dessa criança vir com uma doença. Eu falei assim: eu te proíbo de falar isso.
Aqui em casa só vai sair aquilo que nós cremos. Essa criança é perfeita, essa criança é saudável. Eu já vejo essa criança correndo. Nós não vamos pesquisar nada a respeito disso. Não entre no Google para olhar nenhum tipo de doença. Não vê como é que vai ser isso. Não. Se veja, a gente ficava vendo o álbum do nosso filho, do Gabriel. Ele vai ser igualzinho o Gabriel, ele vai ser perfeito, ele vai ser saudável. Não vamos falar nada. E o diabo aqui, eu quero ver, e agora? Aí na quinta-feira fomos. Passou-se quinta, sexta, sábado de manhã, a bolsa estoura, dia 24 de dezembro. 6 horas da manhã. Vamos para o hospital. Chegamos lá, uma das residentes que acompanhou todo o processo, estava de plantão. Nossa, vocês chegaram, vou poder conhecer o Lucas, vou participar aqui do parto. Tem o doutor especialista que vai estar acompanhando, mas eu vou estar acompanhando vocês, e bom que eu já conheço todo o caso. Então passou para o doutor todo o caso, tudo certo. Marcou para 3 horas da tarde a cesárea. Vamos para a cesárea. Irmãos, na hora que abriu a barriga da Leite, aquela residente enfiou a mão dentro da barriga e puxa o Lucas. Quando ela olha para o Lucas, ela não conseguia se conter. Ela começou a gritar dentro do quarto: eu não acredito, mãe. Eu não acredito, o Lucas é perfeito, mãe. O que aconteceu? Mãe, o relatório está falando algo, mas a criança é outra. Uma criança que pela medicina não ia andar, andou com 10 meses de chutar a bola. Lindo, perfeito, inteligente, com o seu narizinho maravilhoso, os seus olhos perfeitos em relação à orelha. Na hora de dar alta, o médico, ele não sabe o que falar. Falou assim: olha, rapaz, eu não sei o que aconteceu, eu sei que não trocaram esse menino, mas alguma coisa aconteceu, porque ele é diferente do que está no laudo, de toda a pasta da criança. Eu vou querer que você faça um exame. Eu falei assim: esse eu vou fazer. Pode pedir o exame que esse eu vou fazer. Me mandaram para um outro geneticista, chegou lá, foi fazer os exames, assim: olha, eu não sei explicar, mas essa criança é perfeita, ela é normal. Para falar a verdade, ela está até além do que a idade dela. Porém, com base em tudo que eu tenho aqui de laudo, eu não posso dar alta. Eu vou pedir para você voltar daqui 6 meses. Eu falei assim: eu volto. Voltei com mais 6 meses. Chegou lá, rapaz, o médico ficou incrédulo na medicina e começou a crer em milagre. Aí, por fim, ele com mais um ano, volta com mais um ano. Voltei lá e falei assim: não tem o que fazer. A medicina não se explica, isso é um milagre. Essa criança é perfeita, não precisa voltar aqui não. E deixa eu te falar, o Luquinha está lá para a honra e glória do Senhor, um profeta de Deus, correndo 220 por hora, cheio de energia, lindo, e puxou a mãe, graças a Deus, amém, irmãos? Por que eu quis te contar isso hoje? Porque, meu irmão, em todo esse processo, eu gerei uma imagem de uma criança perfeita. Eu não aceitei o diagnóstico, eu não aceitei o relatório médico, mas eu me firmei à palavra, eu me firmei a tudo aquilo que a palavra ensina a respeito de fé. Ei, a fé, ela fala aquilo que ela quer ver. A fé gera uma imagem. A fé é perseverante. Por mais que o laudo não mudou, mas o milagre teve que se manifestar, nem que fosse no parto. Eu recebi o meu milagre no dia que eu declarei, mas eu fui ver com meus olhos, foi só no parto, meu irmão. Sabe, meus irmãos, eu sou grato ao Rema, porque foi por causa dessa palavra que eu recebi no Rema, que quando esse desafio chegou, eu pude enfrentar ele segundo aquilo que a palavra fala. Se eu não tivesse a palavra, eu não estaria aqui contando o milagre que eu estou contando. Eu quero te estimular essa noite, irmãos. A palavra de Deus, ela funciona. Gere uma imagem daquilo que você está crendo dentro de você. Permita-se falar somente aquilo que você está crendo. E desenvolva a sua fé. Sabe, irmãos, no Rema nós aprendemos, por meio da palavra, que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Deus me mandou lá de Belo Horizonte hoje aqui, para te estimular, você, esse monte de gente que eu vi que levantou a mão que não fez o Rema. 2026 é o seu ano. Por quê? Porque Deus, Ele quer que você desenvolva a sua fé.
e você viva à altura dessa palavra, e você possa contar os seus testemunhos mediante aquilo que a palavra faz. O que o rema tem de mais? O rema tem que você vai estar aqui segunda, quarta e sexta, sendo exposto a uma palavra que vai gerar fé no seu coração. Sabe, irmão, não deixa o diabo roubar isso de você. Talvez você está passando por algum momento desafiador, e sabe, quando você determina fazer algo, o diabo ele não coloca um tapete vermelho, contrata uma banda bonita e faz uma festa para você. Não, ele vai fazer pressão. Não permita o diabo roubar o ano de 2026 de você. Deus deseja que todos sejam salvos, mas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você que tem filhos a partir de 16 anos, não permita seus filhos irem para a faculdade sem antes fazer o rema. Irmãos, as faculdades infelizmente viraram lugares onde estão forjando militantes em vez de formar profissionais. E as crianças, as nossas crianças, os nossos filhos precisam estar cheios da palavra, para que na faculdade eles não sejam corrompidos. Infelizmente eu tenho alguns imóveis alugados na região ali da Federal de Belo Horizonte, e irmãos, eu fico tão triste, porque às vezes os pais vêm do interior para alugar os imóveis para os filhos lindos, filhos perfeitos, maravilhosos, alugando imóvel. Quando eles vão me devolver, eu nem reconheço os filhos, porque viraram outra coisa. Não permita, meu filho, meu irmão, o seu filho ir para a faculdade sem fazer o rema. Nós que somos do verbo da vida, irmãos, nós precisamos vestir essa camisa. Sabe, nós estamos aqui por causa dessa palavra. Amém? Se você, diretamente ou indiretamente, nós estamos aqui porque um belo dia, um caminhoneiro, vou fazer o rema, fez o rema, e Deus falou assim: agora você vai para o Brasil, para libertar o meu povo com a palavra da fé. E essa palavra chegou em Bauru, e deixa eu te falar, não vai ficar em Bauru só não. Mas nós, como verbo da vida, nós precisamos vestir essa camisa, irmãos. Irmão, se você faz parte, é membro dessa igreja, você precisa fazer o rema. Ah, por que vocês falam tanto do rema? É porque é porque funciona. Irmão, não venha me falar que não funciona, porque chegou tarde, eu vivi isso na minha vida. E você que já fez o rema, irmão, você precisa ser um cooperador do rema. Como que eu posso cooperar? Irmãos, essa fase, por exemplo, das matrículas é uma boa oportunidade, é uma janela de oportunidades para que você possa semear na vida de algum irmão. Sabe por quê? Porque tem gente que às vezes precisa só de um empurrãozinho inicial. Vai lá e faz a matrícula para ele. Vai lá na secretaria hoje ainda e lança uma semente lá: olha, vou deixar pago aqui, ó, uma matrícula, porque eu sei que ela vai abençoar alguém. Você não está muito animado, mas eu creio que é o Espírito Santo de Deus mesmo que está movendo corações. Sabe, de Deus não se zomba. Deus não é Deus de brincadeira. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Imagina você semeando, irmão, uma matrícula, e essa matrícula mudar a vida de uma pessoa a ponto dela ser o próximo Billy Graham dessa geração. Você vai receber os galardão tudo. Então eu quero te estimular, você que faz parte do verbo da vida. Gente, vamos vestir a camisa do rema. Amém? Nós estamos em clima aí de finalização da Black Week. Ó, para você ver, até para você ofertar, você vai ganhar desconto, 30% de desconto, 3 vezes no cartão, e vai abençoar uma vida. Amém? Amém ou não amém? Eu estou falando isso, irmãos, não é para vender matrícula, não é por causa de dinheiro, não. Amém? Eu estou falando isso porque eu fiz essa escola e ela mudou a minha vida. E ela mudou a vida do Lucas. Porque foi por causa dessa palavra, irmão, que hoje o Lucas está lá perfeito, para a honra e glória do Senhor Jesus. Para finalizar, para que você possa desenvolver a sua fé, irmão, não deixa de congregar. Hebreus 10, versículo 25 vai dizer: não deixemos-nos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Quando você congrega, você toma uma injeção de fé.
Às vezes a carne não quer vir, mas quando a gente vem, saímos robustecidos em fé. E para finalizar, eu sei que meu horário ali já está bem em cima, mas eu não poderia finalizar sem antes orar por aqueles que estão com qualquer tipo de laudo médico, doença, enfermidade, dor. Corre aqui na frente rapidinho que eu quero orar por você. Tem alguém no nosso meio? Se você quiser representar alguém também da família que está com qualquer sintoma de enfermidade, com qualquer diagnóstico médico, eu quero orar por você também. Se você quiser representar alguém também, porque o mesmo Deus que fez na vida do Lucas vai fazer também na sua vida, amém?